sobre todas as coisas, soberano e eterno, é o Senhor. Eu sei que o irmão Reginaldo já fez isso, mas eu vou fazer novamente. Mas de uma maneira mais presente diante do Senhor. Nós vamos cantar novamente esse pequeno pedaço desse louvor. O soberano Deus, que habita nos céus, Ele habita em nós também. Isso é tremendo, isso é sobrenatural. E nós somos privilegiados por isso. Louve ao Senhor com a tua alma, louve ao Senhor com o teu espírito, e glorifique ao Senhor, porque este Deus habita em você. E quem sou eu e quem é você para esse Deus vir habitar? Que amor tão grande, que carinho, que cuidado sobrenatural desse Deus. Louve ao Senhor, cante com a tua alma, cante com o teu espírito. Não precisa seguir a letra, mas cante com aquilo que o teu coração tem para o Senhor. Engrandeça o nome dele. O Espírito de Deus, Ele está aqui. Ele vai receber este louvor. Adorado Deus. Aonde tu Santo, estás, santo é o teu nome. Espírito de estás Deus, assentado te damos total liberdade neste lugar. acima de todos. Arreucou, choramanás. Quão grande tu és, O Senhor habita em nós. mesmo assim Ele é soberano, mas Ele habita em nós. habitas em Recamanassurico, Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim Aleluia. habitas em mim. Glórias ao Senhor. Você pode glorificar a Ele com as suas palmas em nome de Jesus. Com as tuas palmas glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura do Senhor que nós vamos ter nesta noite. E que o Espírito Santo de Deus já está ministrando em nós desde o início desse culto. Quem estiver atento ao Espírito Santo de Deus já sabe que Ele está se movendo, que Ele está falando e que Ele está agindo. E Ele vai continuar. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Espírito maravilhoso e santo és. Hoje é uma noite mais do que especial. Mais uma vez. Mais uma noite especial na presença de Deus. Do Deus que quer curar. Do Deus que quer libertar e que faz isso por amor a cada um de nós. Amém? Nós vamos ler alguns versículos somente, amados. Eu vou até aqui pular alguns versículos para dar bastante ênfase à palavra do Senhor, naquilo que o Espírito Santo de Deus quer realmente nos falar. E como 2 Reis, no capítulo 5, ele fala sobre a cura de Naamã. Naamã, que era um general sírio, um homem bom, de bom caráter, mas que passou por uma situação, o qual ele conseguiu contemplar o poder e a glória de Deus sobre a vida dele. Amém? Eu vou ler o primeiro versículo já, então, amados. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. Nós vamos pular lá para o versículo 7. Perdão, eu vou ler ainda o 2 e o 3. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor, aqui Naamã, estivesse diante do profeta Eliseu,
que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E aí nós vamos lá para o versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem a sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Agora eu vou ler um pouquinho mais. 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória ao Senhor nosso Deus. O Senhor merece um glória. Amém? Nós vemos aqui a história de um homem que era leproso, e uma doença horrível na época. Alguns até eram isolados de toda a comunidade, porque era considerada uma doença impura, então não poderia ficar junto aos demais. E essas pessoas viviam isoladas. O que eu quero chamar a atenção, ou que o Senhor, o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção, e nós vamos hoje compartilhar isso. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre a palavra do Senhor a respeito da cura de Naamã. É que há 2 princípios que nós podemos aprender com Naamã, na questão de que como podemos receber a cura do Senhor, e de que maneira essa cura do Senhor vem até nós, e como nós podemos entender ou não entender a maneira com que o Senhor nos traz a cura, nos traz a libertação, como o Senhor quer nos salvar, ou de que maneira Ele nos salva. Naamã, ele teve uma atitude de primeiro, meio de indignação, porque ele entendia que, sendo um homem de Deus, Eliseu, o profeta, era somente ele impor as mãos, era somente ele orar, como fazem os presbíteros diante da presença de Deus e na casa do Senhor, quando nós levamos até eles os enfermos. Unge-se com óleo, ora, impõe as mãos. Naamã esperava isso de Eliseu, porque era muito mais simples, era muito mais prático, talvez muito mais rápido na mentalidade de Naamã. E ele se surpreende quando Naamã manda um mensageiro e diz para Naamã ele descer 7 vezes nas águas do Rio Jordão. E por que no Rio Jordão, né? Para ele considerado um rio tão sujo, talvez. Ele gostaria que fosse um rio mais limpo. E ele não entendeu esse propósito de Eliseu. Ele não entendeu o que o profeta estava querendo instruir. E o profeta instruiu de conformidade ao que o Senhor nosso Deus disse. E Naamã meio que se indignou e não entendeu. Vamos dizer em algumas outras palavras, virou as costas e disse: nossa, poxa, eu venho aqui, sofro de lepra, tenho uma doença que todos abominam. E esse homem nem para orar por mim, nem por as mãos, pede para eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aqui eu paro um pouquinho e questiono cada um de nós, diante do Senhor, em algumas e muitas situações, em que nós esperamos algo de Deus da maneira que nós queremos que seja, e o Senhor trata de maneira completamente diferente. E nós não entendemos. E nós nos indignamos. E nós não queremos entender. E muitas vezes questionamos. Questionamos
e questionamos. E esse nosso questionamento, muitas vezes, impede a cura de chegar até nós. Impede a libertação de Deus de chegar até nós. Impede a salvação do Senhor Jesus de chegar até nós. Porque nós questionamos o inquestionável. Nós temos um Deus criativo. Nós temos um Deus que trata com cada um de maneira diferente. O Senhor sabe lidar com cada um de nós de maneiras diferentes. E Naamã não entendeu esse princípio no momento. Mas quando ele ouve uma voz dizendo, é necessário se fazer, como o profeta está dizendo. Aí entra mais um ponto em que nós vamos aprender com Naamã. Ele abriu a porta para que essa cura chegasse até ele através da obediência. Ele obedeceu o que o profeta disse. Quando ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, ele saiu dali completamente purificado, limpo, transformado e curado da sua lepra. Antes, ele ouviu de uma pessoa, ou a sua esposa, na sua casa, quando acolheu, uma pessoa judia, que conhecia os princípios de Deus, que cria no profeta, que testemunhou à sua casa o grande poder da cura de Deus. Ah, e o profeta Eliseu, que era o curandeiro? Não. O profeta Eliseu era o instrumento de Deus, assim como cada um de nós, somos instrumentos de Deus para a manifestação dessa cura, para a manifestação da libertação do Senhor, para a manifestação da salvação do Senhor Jesus. Ele era um instrumento de Deus e ele foi usado para curar Naamã. E essa menina testemunhou as grandezas do Senhor através desse profeta. Mais um princípio. Quantos de nós temos testemunhado as grandezas de Deus em cada um de nós, em nossas vidas, em nossas conquistas, em nossos feitos, em nossas enfermidades, em nossas situações difíceis? Quantos de nós temos testemunhado que verdadeiramente temos um Deus que faz, que cura, que liberta, que exalta aquele que está abatido, aquele que está humilhado? Quantos de nós? O que nós temos testemunhado do Senhor? Porque segundo a palavra de Deus, também eu leio em Ezequiel, que nós somos chamados atalaias do Senhor. Essa palavra quer dizer mensageiros de Cristo, mensageiros das boas novas do Senhor, mensageiro de Deus, mensageiro da casa do Senhor. E nós somos mensageiros de quê, amados? De riquezas? Foi para isso que o Senhor nos colocou como atalaias? Mensageiros de prosperidades, porque eu tenho que viver o meu melhor aqui na terra? Naamã era leproso. Ele era um homem de porte, ele tinha uma conduta, ele era respeitado, diz a palavra do Senhor. Mas ele sofria de uma enfermidade imunda, consideravelmente na época, imunda. Quantos de nós, em qualquer status que nos colocamos, ou que somos colocados, achamos que estamos acima de qualquer outro? E nos esquecemos de que qualquer situação adversa pode nos vir, pode sobrecair sobre nós. E aí teremos que correr atrás do profeta. Mas glorificado seja Deus que nós temos os profetas. Glorificado seja o Senhor que nós temos, a quem o Senhor nos envia para trazer a cura, a libertação. Para que talvez também nós possamos ser curados e libertados. O testemunho que nós temos que dar do Senhor Jesus, dos feitos do Senhor, para que outras pessoas consigam receber e sejam alcançados como nós fomos. Essa história de Naamã me faz lembrar 6 anos atrás, quando eu fui acometida de uma enfermidade. E eu me lembro dessa situação de Naamã, quando ele se indigna com o profeta Eliseu, e ele diz que tem que se mergulhar 7 vezes, e ele acha isso meio que ridículo, talvez, eu não sei, usando uma mentalidade de hoje. E eu fui acometida de um tumor maligno, um câncer de mama, há 6 anos atrás. E quando eu recebi a notícia, fiquei indignada também,
Porque, apesar de tudo, apesar de nossa fé, apesar das nossas experiências com Deus, o Senhor sempre nos lembra que somos limitados. Temos os nossos limites e nós, em alguns momentos, vamos sentir tristezas. Vamos sentir as angústias da alma. E eu senti nesse momento. Porque eu não sabia o que era ou o que estaria por vir depois dessa notícia. Mas eu me recordo grandemente que eu cheguei em casa com um laudo médico, entrei no meu quarto, dobrei o meu joelho e eu orei ao Senhor. E a minha única oração foi: Senhor, os médicos têm um laudo, mas a palavra final é do Senhor. E eu quero crer nisso. E parti para todos os exames que eu precisava fazer, que os médicos disseram que eu precisava fazer. E a igreja em oração, nós intercedendo. E, amados, é uma coisa tão sobrenatural de Deus, é uma coisa tão simples, as nossas atitudes de fé, de crer, que tudo vai acontecendo realmente de conformidade com aquilo que Deus quer que aconteça. E por muitas vezes, durante todo esse tratamento, até antes da cirurgia que já havia marcado e era necessário ser feita, eu só ouvia uma coisa da parte de Deus: obedeça somente. Obedeça. Em várias situações, em vários momentos em que eu temia a cirurgia, em várias situações que eu achava que eu não precisava passar pela cirurgia, e em situações que pessoas cristãs, servos de Deus, dizia assim para mim: você não precisa de passar por essa cirurgia. Deus vai te curar. Deus tem poder para isso. Deus pode tirar esse tumor do teu corpo e você vai ser curado e não precisa da cirurgia. E o Espírito me acalentava: obedeça somente. Quem faz sou eu. E por muitas vezes eu vi isso. Na véspera da minha cirurgia, uma pessoa, eu digo de ousadia, mas de maneira errada, bateu na porta da minha casa, querendo me impedir de fazer a cirurgia no outro dia, já às 7 da manhã. Porque eles tinham que orar, nós tínhamos que orar, e Deus tinha que curar, e Deus tinha que fazer. Amados, essa palavra sempre volta para mim de uma maneira assim, de ensinamento e de testemunho para quem me ouve. E como Naamã se indignou com que a maneira que o profeta Eliseu disse para que ele fosse curado, é estranho, é muito estranho. Assim como os cegos, o Senhor curou o cego com lodo. Assim como a mulher, ela foi curada simplesmente por tocar as vestes de Cristo. Não foi Jesus que tocou, foi ela quem tocou nele. E várias maneiras que o Senhor usa de exemplo, de que maneira Ele faz e como Ele faz, isso é inquestionável, e nós não estamos aqui para isso. Mas crer que verdadeiramente Ele é o Deus que faz, da maneira que Ele quer. E Naamã se indignou por um momento, mas resolveu obedecer à palavra do profeta. E ele recebeu a cura. Eu obedeci à palavra do Senhor. Eu passei pelo centro cirúrgico e naquele centro cirúrgico eu pude contemplar grandemente, poderosamente, as mãos do Senhor nas mãos daquele médico. Fazendo uma cirurgia que nem ele, o próprio médico, para falar para mim: eu sou muito detalhista no que eu faço, mas a cirurgia que eu fiz em você, eu não acreditei que eu pudesse fazer. E antes da cirurgia, eu peguei as mãos desse médico, pedi licença para ele e eu fiz uma oração. Mas foi tão instantâneo, porque eu já tinha sido sedada e eu não sabia. Mas foi o tempo de eu pegar as mãos do médico, fazer uma oração, eu literalmente apaguei. E eu só fui acordar depois no meu quarto, já feita a cirurgia. Passei por todo o processo que era necessário passar. Fiz as químios, fiz as rádios. Fui totalmente restaurada, a minha saúde completamente restaurada, para que o nome do Senhor fosse glorificado, mas foi glorificado, está sendo glorificado e será glorificado da maneira que Ele quis fazer. Não porque eu queria de um jeito, ou porque pessoas achavam que eu deveria fazer daquele jeito, porque Deus tinha que me curar.
da jeito que nós achamos, porque Deus vai soprar e eu serei curado, porque Deus vai mandar alguém pôr a mão, eu vou ser curado, eu não preciso de médico, eu não preciso de cirurgia. Amados, a palavra do Senhor e o próprio Deus, Ele não nos impede, ou Ele não nos obriga a não aceitarmos a medicina. Muito pelo contrário, Ele é Deus soberano, deu inteligência suficiente para o homem trazer para nós as beneficências da ciência. É para cuidar dos seus, é para nós, é para nossa benevolência, é para nosso testemunho vivo de que Deus usa quem Ele quer e da maneira que Ele quer para fazer aquilo que Ele quer. E Naamã ficou surpreendido quando ele obedeceu e recebeu a cura. Então, primeiro princípio, ele obedeceu a voz do profeta da maneira que ele disse para fazer. Naamã fez. Então, quando Deus diz para nós, obedeça, somente obedeça. Amados, a cura é instantânea. De que maneira? Eu não sei, só o Senhor sabe. Ela vem, ela é realizada, porque Deus tem prazer em fazer da maneira que Ele quer fazer. E que só Ele sabe fazer. Só o Senhor sabe fazer. E nós não entendemos isso. Nós não entendemos isso. A gratificação que nós temos deste Deus soberano é exatamente essa. De que Ele faz através das nossas obediências. O Senhor Jesus deu um exemplo em cima disso lá em Lucas, quando Ele fala para aqueles 10 leprosos irem até o sacerdote. Amados, o Senhor Jesus não impôs as mãos sobre eles. O Senhor Jesus deu uma ordem. Vão até o sacerdote. A partir do momento que esses leprosos obedeceram, o ide, vai até o sacerdote, eles foram totalmente curados. Obediência na palavra do Senhor. Obediência ao que o Senhor está instruindo, o que o Senhor está ordenando. Esse é o princípio hoje de Naamã para nós. Obedecer. A cura do Senhor, ela vem disso. E o nosso testemunho abre essas portas para que a cura do Senhor seja manifestada. Eu tenho de testemunhar o que o Senhor faz. Você tem que testemunhar o que o Senhor faz por você. Ou por aquele que chegou até você e o Senhor te usou como instrumento para abençoar, para curar, para libertar e salvar. Essa é a missão. Cada um de nós somos chamados para isso. Não é aleatoriamente que estamos aqui falando de Deus, louvando a Deus, servindo a Deus, lendo a palavra do Senhor, tendo exemplos da palavra do Senhor vivos diante de nós, e ficarmos nisso aqui, ou ficar por isso mesmo. Obedecer ao que o Senhor nos pede, já nos traz a cura, já nos traz a libertação. Isso é automático. Tudo nós recebemos do Senhor através da obediência. Tudo vem do Senhor para nós através da obediência. Deuteronômio já falava sobre isso. A obediência e sobre a desobediência. Você traz para a sua vida aquilo que você quer. Eu trago para a minha vida aquilo que eu quero quando eu resolvo obedecer ou quando eu resolvo desobedecer. Mas o que Deus quer é a nossa obediência para que Ele possa realmente agir. Para que Ele possa realmente curar. Nosso testemunho abre portas para a cura, amados. O nosso testemunho. Ontem nós estávamos em uma reunião de visita que nós fizemos e ouvindo o testemunho sobrenatural assim. Eu falo sobrenatural porque Deus é sobrenatural. E em tudo que Ele faz, Ele é sobrenatural. E nós crescemos com isso. Nossa fé é acrescentada. Nossa fé, ela é firmada em testemunhos que glorificam e honram o nome do nosso Deus. Esse é um dos princípios que traz a cura para cada um de nós. O obedecer à voz de Deus. Amados, não cabe a nós questionar. Ainda que Naamã tenha questionado, ele resolveu obedecer. Ainda que venham os questionamentos, vamos resolver obedecer. Vamos resolver obedecer o que o Senhor está pedindo, o que o Senhor está ordenando e o que o Senhor está nos instruindo. É para a nossa bênção, é para a nossa cura, é para a nossa restauração e crescimento do corpo de Cristo. Eu aprendo com o Naamã que ele demonstra, apesar de ser ter uma posição, ser um homem respeitado, ter uma certa responsabilidade diante dele,
mas ao mesmo tempo ele se mostra humilde, indefeso, dependente. E nós somos totalmente dependentes. Precisamos ser. É necessário reconhecermos que nós somos dependentes desse Deus que faz, desse Deus que quer abençoar, que quer curar. A todo instante, amados, a todo instante. O Senhor está conosco a todos os instantes. Em nenhum momento da situação em que eu vivi, em que eu passei, eu senti Deus longe de mim. Muito pelo contrário, cada dia mais, ainda sentindo dores, pelo físico fraco, talvez debilitado, por um tratamento que suga um pouco do nosso organismo, mas eu nunca me senti desamparada. Eu nunca me senti abandonada. E não falo somente pelo Deus que eu sirvo, mas por pessoas que aprenderam a ver em mim um testemunho que eles não acreditavam. Ah, porque eu era muito forte? Não. Porque eu não sou forte. Né? Nós somos dependentes, somos limitados. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria tem que transportar em nós, transparecer de nós essa força de Deus. Essa força de Deus. Então, se por algumas situações difíceis, enfermidades que nos abatem, que chegam até nós, nós não somos super-heróis, amados. Nós não estamos isentos dessas situações. Mas o que faz a diferença de cada um de nós, filhos de Deus, servos do Senhor, do Deus Altíssimo, é realmente essa: obedecer. Obedecer. Para que a cura realmente seja manifesta e ninguém fique assim, que coitadinho, né? Ai, que dó. Olha, coitadinho. Está passando por aquilo. Que dozinha dele. Eu não ouvi isso em nenhum momento. Muito pelo contrário. Eu recebi de pessoas de dentro da igreja que me questionaram se era verdade que eu estava passando por aquela enfermidade. Porque não acreditaram. Porque o meu transparecer era exatamente esse, de obedecer. Fiz o que o Senhor pediu para eu fazer, eu obedeci. Fui restaurada. E o Senhor também quer, dia após dia, restaurar cada um de nós. Obediência é um dos pontos que Naamã nos ensina. E o testemunhar. Eu aprendo com a judia que falou do profeta Eliseu à casa de Naamã. Então nós obedecemos ao Senhor, somos curados, somos restaurados, somos abençoados, porque as bênçãos do Senhor nos alcançam. E com isto tudo, nós vamos testemunhar as grandezas desse Deus, a cura do Senhor, a libertação, para que outros possam receber também. Outros possam ser curados. O testemunho da tua vida, o testemunho da minha vida, da minha cura, da minha libertação, da salvação de Cristo na minha vida e na vida de cada um de nós, abre as portas para a cura e libertação na vida de outras pessoas. E é para isso que o Senhor pede para que nós obedeçamos a Ele, para que essa porta seja escancarada, seja aberta, e haja abundância de graças sobre cada um de nós, sobre a igreja do Senhor. E é o que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Obedecemos ao Senhor. Naamã nos traz esse exemplo, nos traz esse ensinamento. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus, Ele anseia por isso. Ele pede por isso. Porque Ele quer se manifestar em nós. A manifestação do Espírito Santo de Deus, ela só vem se nós realmente estamos em obediência ao Senhor nosso Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé, louvando e bendizendo o nome do Senhor teu Deus. E reconhecendo como Naamã reconheceu, que Ele é Deus e Ele cura da maneira que Ele quer curar. Ele faz da maneira que Ele quer fazer. Ainda que haja questionamentos, não queira questionar o inquestionado de Deus. Não queira saber os mistérios do Senhor, porque esses não serão revelados a menos que o Senhor os queira revelar. Mas obedeça. Obedeça para que a cura venha. Obedeça para que a libertação seja manifesta. É o Senhor teu Deus que está falando com você. É Ele que está te dizendo, obedeça. Há princípios para que tudo venha sobre nós.
Há princípios porque a palavra de Deus é princípio. Ela é baseada em princípios de Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. Então nós precisamos aprender com esses princípios para receber do Senhor esta manifestação. Naamã obedeceu. Embora questionando, mas ele obedeceu. Então obedeça ao Senhor. O Espírito Santo de Deus quer curar. O Espírito Santo de Deus, ele quer se manifestar. Então é necessário ter obediência para que isso aconteça, para que as portas se abram e o Espírito se manifeste. Glorifica ao Senhor teu Deus. Entre em comunhão com Ele, ou permaneça em comunhão com Ele, porque você já entrou na casa do Senhor. Isso já quer dizer que você tem de estar em comunhão com Ele sempre, todo momento. Nós não entramos na comunhão com o Senhor, nós devemos estar em comunhão com o Senhor. Ah, Deus maravilhoso e santo de Israel, adorado seja o teu nome, Jesus. Espírito Santo, tens liberdade para mover neste lugar. Tu tens liberdade para agir. Tu tens liberdade para curar. Tu tens liberdade para libertar. Eu creio nisso. A tua igreja crê nisso. Santo, santo é o Senhor e nós queremos te dar, Senhor, total liberdade. Espírito Santo, como Naamã obedeceu a voz do profeta, nós queremos obedecer. Como Naamã fez aquilo que foi pedido e ele liberou a cura sobre a sua vida, ele recebeu a cura. Nós queremos também, Espírito Santo do Senhor, te obedecer, para que haja cura em nosso meio, para que haja libertação, para que haja salvação, para que o teu reino seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, para que todos conheçam e reconheçam que só o Senhor é Deus, e sejamos verdadeiramente testemunhos da tua obra, da tua cura, da tua libertação. Ramadou, Choramanai. A solução é possível ao Senhor.
seja o nome do Senhor para todo sempre. Como Naamã, não se importe com os meios. Não se importe com os meios. Com os meios que o Senhor vai usar para te curar. Não se preocupe com os meios que o teu Deus usa para fazer o que é necessário fazer a teu favor, para te alegrar, para ver o nome dele ser glorificado na tua vida. Não se preocupe com os meios que ele vai usar. Então somente obedeça e testemunha a glória do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus.